1h da tarde, mais 6 minutinhos, agora sim, problema resolvido com o nosso áudio. Vamos começar o Cidade Notícias interativo. A gente já inicia o programa falando aí sobre a paralisação dos caminhoneiros com imagens da BR-101 aqui em Teixeira de Freitas. A paralisação dos caminhoneiros não teve protestos aqui no extremo sul da Bahia, pelo menos nesta manhã. O movimento de carretas e caminhões foi normal. O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado da Bahia, o Sindicam, afirmou que a associação apoia os caminhoneiros que decidirem cruzar os braços, mas rejeita o bloqueio das estradas. Houve manifestação em Salvador hoje pela manhã, na região da BR-324, na região metropolitana de Salvador como um todo. Também motoristas por aplicativo, neste momento, estão fazendo manifestação em Salvador. Entre as reivindicações, melhores condições de trabalho, o direito à aposentadoria especial, além de protesto contra o aumento do preço do óleo diesel. Então, resumindo, aqui no extremo sul, movimento normal na BR-101, né? O protesto de caminhoneiros não ocorreu, pelo menos pela manhã, aqui no extremo sul da Bahia, região aqui de Teixeira de Freitas, conforme você está vendo as imagens aí na BR-101. Vamos falar agora sobre a vacinação contra o coronavírus. Tinha um drive-thru aí da campanha, né, de vacinação, marcado para o último sábado, e esse drive-thru acabou não ocorrendo, pegando muita gente de surpresa, né? Um aviso foi dado aí na noite de sexta-feira, já por volta de 11 da noite, começou a circular nas redes sociais de que não haveria essa campanha de vacinação no sistema drive-thru. Mesmo assim, muitas pessoas foram pegas de surpresa, acabaram indo lá para o FSB. Vamos ouvir da diretora da Vigilância Epidemiológica aqui do município de Teixeira de Freitas, a Rosidalva Barreto, as explicações. Mais ou menos umas 8h40 da noite, nós recebemos num grupo, né, que a gente participa junto com alguns profissionais da CESAB, que são nossos orientadores, né, para várias questões, uma resolução da CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, que tem a reunião de todos os secretários de todos os municípios, modificando um pouco as priorizações dos profissionais, dos grupos de profissionais. Quando nós fomos comparar, inclusive com a inserção de profissionais que não estavam na primeira divisão, a gente foi perceber que a gente estava um pouco discordante o drive-thru, porque a gente fez num movimento diferente de orientação, né? Claro que se nós fizéssemos, não poderíamos ser acusados de estar errados, porque uma decisão que sai 8h40 de uma atividade que já estava prevista, né, há alguns dias, mas o nosso grande medo foi utilizar doses que teriam que ser destinadas para outros profissionais e não teríamos como repor isso nesse momento, como é de ciência de todas as pessoas, que as doses são bem restritas. Então, no intuito de não prejudicar nenhum grupo, né, e também não favorecer nenhum grupo, decidimos, com decisão de várias pessoas, secretária de saúde, ficamos até tarde discutindo isso e optamos pelo adiamento, onde a gente possa fazer realmente um planejamento, uma reorganização dentro do que foi proposto pela CIB, né? E ofertar isso de uma forma mais justa e condizente com o que está sendo valendo nesse momento. Você já tem em mente uma nova data aí para que essa vacinação ocorra? Não, a gente não tem ainda uma data, até porque junto com essa resolução a gente já recebeu outras orientações, né, de que já vai ser liberada a vacinação dos idosos a partir de 90 anos, então exige de nós outras logísticas. Então na segunda-feira estaremos fazendo algumas reuniões para poder tomar essa decisão, então a gente vai divulgar quais serão as próximas estratégias utilizadas. Isso, a Rosidalva foi bem clara em dizer, né, que reuniões estão acontecendo hoje para decidir aí os novos rumos da vacinação, inclusive a vacinação dos idosos com mais de 90 anos, que já está ocorrendo em várias partes do Brasil, inclusive algumas partes aqui da Bahia. Na Bahia já foram aplicadas 192.437 doses, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. Aqui em Teixeira de Freitas, segundo a atualização, foram aplicadas 1.539 vacinas. Esse número foi atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Se a gente for comparar com outros municípios, Teixeira de Freitas está num processo mais lento do que outras cidades aí, que já tem, de acordo com as doses recebidas, tem gente já 75% de vacinas aplicadas. Teixeira está bem abaixo disso, se a gente for fazer uma comparação aí com outros municípios.
Vamos acompanhar aqui na tela o boletim epidemiológico do coronavírus, divulgado ontem às 6h30 da noite, 10.258 casos confirmados em Teixeira. Ontem houve apenas um novo caso, domingo geralmente é complicado. Casos ativos na cidade são 70, pessoas internadas nesse momento caiu esse número, felizmente, 25 pessoas internadas em Teixeira de Freitas. Daqui a pouquinho a gente destrincha os números aí da taxa de ocupação das UTIs, tanto pública quanto privada, e felizmente também não houve nenhuma morte confirmada aqui em Teixeira de Freitas. Estamos estacionados aí no número 138. Agora a gente vai dar um giro, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações aí sobre a pandemia. Agora a gente vai dar um giro pelo estado da Bahia, na tela. Bandidos armados explodem posto bancário de Cidade do Recôncavo Baiano. O local ficou bastante destruído, o que assustou os moradores. Não há informação se os ladrões conseguiram levar o dinheiro. Carro que seguia de São Paulo para o Ceará é parado na BR-116 no sudoeste da Bahia. Dentro do veículo, os policiais rodoviários federais encontraram uma mala com 20 quilos de maconha. Um homem de 23 anos foi preso. Na Chapada Diamantina foi a Polícia Civil que localizou mais de 20 quilos de drogas entre maconha, cocaína e crack. Um homem e uma mulher foram presos. Outras plantações de maconha localizadas pela Polícia Militar da Bahia. No nordeste do estado, 3 roças com 250 mil pés da erva foram destruídas. Ações na capital, Polícia Militar apreende 3 submetralhadoras em Salvador. 2 homens foram presos. Suspeitos de fazerem parte de uma facção criminosa são localizados pela Polícia Militar em Salvador. Na ação, um PM foi baleado na perna e os 4 homens morreram. 2 pistolas, um revólver, uma arma falsa, entre outros objetos, foram apreendidos. Ainda na capital, falsa cabeleireira é presa pela Polícia Militar. Com ela foram encontrados 1.045 comprimidos de êxtase. 1h da tarde, mais 13 minutinhos. Agora a gente tem aqui a participação dos nossos telespectadores, que além das mensagens que são enviadas todos os dias para o nosso aplicativo de WhatsApp, tem também os vídeos e fotos que são enviados para a gente. Nós vamos começar com uma situação que ocorre ali na Avenida, segundo a telespectadora, na Avenida João Paulo II, antiga Paulo Souto, Vila Caraípe, é perto ali da Rodoviária Nova. A telespectadora está denunciando esse terreno. Segundo ela, é um terreno que não é cuidado já faz bastante tempo, e aí tem muito mato, conforme você está vendo nas imagens, e aí tem muito rato, tem cobra, tem escorpião, segundo a telespectadora que mandou para a gente, justamente porque o dono não cuida desse terreno na Avenida João Paulo II, antiga Paulo Souto, no Vila Caraípe, região da Rodoviária Nova, aqui em Teixeira de Freitas. É mais um terreno que não é cuidado aqui na nossa cidade. Uma outra situação que a gente vai mostrar agora, um telespectador mandou essas imagens para a gente, da fila que todos os dias se forma ali em frente à central de regulação da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Teixeira de Freitas. Todos os dias de manhã tem sido assim. Esse é outro grande desafio aí da atual administração para resolver esse problema das filas, as pessoas aí que estão precisando de consultas, exames, marcação de consultas e exames, e tem que enfrentar essas filas todos os dias. Isso passa ano, entra ano, continua do mesmo jeito, muda a administração municipal e segue da mesma maneira essas filas na central de regulação na Secretaria Municipal de Saúde aqui em Teixeira de Freitas. Obrigado aí aos telespectadores que enviaram esses vídeos para a gente através do nosso WhatsApp 8846-1865, 98846-1865. Vamos agora à previsão do tempo. Vamos acompanhar aqui na tela as informações. Não tem previsão de chuva de maneira geral aqui para o extremo sul. O céu vai ficar parcialmente encoberto. As chuvas devem ocorrer no nordeste da Bahia e também na região oeste. Em Porto Seguro, Mucuri, céu parcialmente encoberto. Medeiros Neto e Itamaraju podem ocorrer chuvas isoladas. Você vê que em Medeiros Neto a temperatura está abaixo dos 30 graus. Vamos agora para Teixeira de Freitas. A previsão para Teixeira para os próximos 3 dias. Não há previsão de chuva aqui para a nossa cidade e a temperatura máxima acima ainda dos 30 graus
calorão de dia, calorão de noite. Daqui a pouquinho mais números aí sobre a pandemia do coronavírus aqui em Teixeira de Freitas e a gente vai falar sobre o gás de cozinha e também a carne que estão bem caros. É um instante só. Uma hora da tarde, mais 18 minutinhos. Agora há pouco a gente mostrou, né, um vídeo enviado por um telespectador denunciando as filas na regulação aí. Telespectador aqui dizendo: moro no Ulisses Guimarães, estou precisando passar para o médico pneumologista, mas não estou conseguindo. Vai sempre na regulação, não consegue marcar. E é justamente por isso que ocorrem muitas filas, né? As pessoas vão várias vezes para tentar marcar um exame, para tentar marcar uma consulta. Vamos aos nossos amigos aqui, o Vitor Ramon lá em Camaçari, ligado aqui no programa. Deixe-me ver, tem mais gente aqui participando. A Gilvan Marlene, filhos Caroline e Stephanie. Brigadão aí, Gilvan e Marlene. Nagil Miranda, no bairro Bela Vista, assistindo ao programa. Tem aqui um telespectador, Magno. Ele disse o seguinte: uma sugestão para essas filas da regulação, poderia atender por letras, né, iniciais dos nomes. Pelo que eu entendi aqui, segundo ele, acho que facilitaria. Criar alguma coisa, né? Fazer algumas ideias valerem para tentar minimizar o problema, o impacto desse problema na vida das pessoas. A Lúcia do Santa Rita assistindo a gente, obrigadão Lúcia aí pela audiência, a Jocélia também, o Rilson e família assistindo ao programa no Liberdade Sul, a Cristiane do Residencial Castelinho 1, brigadão Cristiane pelas palavras, Mariana Pompilho assistindo ao programa, a Ana Guimarães também assistindo aqui ao Cidade Notícias Interativo, muitíssimo obrigado a todos. Olha, vamos falar agora sobre o Enem, né? Ontem teve provas do Enem digital e a abstenção do Enem anterior a esse Enem digital, né? De maneira com papel e tudo, sem ser digital, a abstenção foi de mais de 50% no Enem regular. Esse Enem digital, a abstenção foi de 68%. Imagine aí, 68% dos inscritos no Enem digital não foram fazer as provas. Dos 96 mil inscritos, apenas 29.703 participaram. E tem ainda o segundo dia de provas, que acontece aí no próximo domingo, dia 7. Então, pior ainda o Enem digital em termos de não comparecimento. Nós vamos trazer agora, falar de dois assuntos que têm incomodado bastante a vida dos brasileiros, que é a carestia, né? A gente vai começar falando do gás de cozinha, a realidade aqui de Teixeira de Freitas. Vamos assistir. Gás de cozinha, um item indispensável na hora do preparo de alimentos, mas que está cada vez mais complicado de ser adquirido. O produto tem sofrido constantes aumentos. No início do mês, nós anunciamos uma possível subida no valor da botija e ela veio. Você chega no mês, você paga um preço, no outro mês você retorna, já está um preço, você já fica preocupado, né? Como que vai ser o orçamento, porque está sempre subindo, todo mês é um valor, né? Mês passado eu paguei a 68 e agora já está a R$70 para pegar aqui, né? Para quem não tem trabalho fixo, está muito difícil. Como na minha casa eu, meu esposo e meu filho, nós cozinhamos tudo no gás. Não tem nada de cozinhar no fogão a lenha. Como agora mesmo o aumento por R$75, eu mesmo esse mês eu paguei R$75. Só que às vezes o gás na minha casa não dura nem um mês e pouco. Está muito difícil. E agora foi para 80 a prazo e com prazo de 8 dias é 75. 75 não, 80. Estão cobrando 80. Tá difícil comprar o gás, né? A gente que trabalha já é difícil. Imagina as pessoas que ganham salário mínimo, né? É muito difícil, porque aumentou assim uma coisa absurda. Às vezes a gente compra lá em Mucuri mesmo, assim, quando tá na promoção. Quando fora da promoção é difícil mesmo. A senhora paga quanto mais ou menos assim lá em Mucuri? 80. Sandra tem buscado alternativas para reduzir o tempo de cozimento e assim economizar no gás. Sempre deixo o feijão de molho para amolecer, para não gastar tanto gás.
e saber trabalhar, porque senão você não consegue. Difícil para a dona de casa e também para quem trabalha com o preparo e venda de alimentos. A gente tem uma média de gás, o consumo do gás cada 2 dias uma botija de gás, que corresponde mais ou menos a 12 a 13 botijas por mês, no caso. Só que realmente sempre está tendo um aumento, sim, tal. No momento a gente está aguentando o preço, mas se continuar dessa forma, a gente não vai ter que repassar os preços da gente, porque na verdade, com o aumento, a gente não tem que repassar, porque a gente não tem condições de manter o preço dos alimentos da gente. A revendedora de gás, Neuzeli, explica o que é levado em consideração para que o reajuste chegue ao consumidor final. Por exemplo, a gente recebe o reajuste do gás, mas também existe reajuste também no nosso operacional. Por exemplo, o combustível aumenta salários, então às vezes onera um valor um pouquinho maior. Mas isso só acontece quando a gente também recebe dos nossos fornecedores. Por exemplo, que eu trabalho com as motos para entrega, com o caminhão no óleo diesel. De acordo com o que a gente também vai recebendo o reajuste, a gente tem que tentar também estar colocando. Mas mesmo diante disso tudo, o nosso preço de gás ainda é um valor menor do que o preço de mercado normal aí em outras regiões do Brasil, entendeu? E o que essa revendedora está falando é verdade mesmo. Tem lugares aí pelo Brasil que o botijão de gás já está sendo cobrado a R$100, até mais do que isso em alguns lugares do país. Aqui em Teixeira ainda tem que agradecer por ter nesse preço ainda, se a gente for comparar com outras cidades. Sabe o que é pior dessa situação toda? A gente falou agora, né, do gás de cozinha, daqui a pouco a gente vai falar sobre o preço da carne, também está lá nas alturas, né, desde o ano passado. O pior de toda essa situação é que só estoura no colo do pequeno, né, do trabalhador, do que sobrevive com menos de um salário mínimo. Quem mais sofre com a situação são essas pessoas. Estoura também no colo do empresário, do pequeno empresário, que já está com a dificuldade danada para manter seus negócios e ainda enfrentando toda essa carestia. Pois é, o preço da carne também está lá nas alturas e a gente foi às ruas ouvir algumas pessoas. Agora você tem que comer frango, peixe e calabresa, e o resto já foi, carne vira ouro. Churrasquinho de final de semana já era. É difícil, agora é só quando equilibrar o negócio de novo, porque desse jeito não dá não. A carne, o preço está bem salgado, está bem complicado. Mas se a gente pesquisar, a gente consegue achar um preço em conta. Dá para achar aí no precinho em conta, mas aí como é que está a situação? Tá precisando passar para o consumidor final ou está dando para segurar ainda o preço do alimento aí que a senhora vende? Por enquanto, a gente ainda está conseguindo manter os preços. Por quê? Se a gente for aumentar o PF, a marmita, de acordo as carnes, a gente acaba perdendo vendas. Você pagava 25 no quilo hoje em dia você paga 40, 45. Infelizmente, a carne virou um produto especial, não faz parte mais minha mesa, não. É uma vez na semana, olhe lá, pouquíssimo e regulado. É mais frango, é mais carne de porco, é mais ovos. Agora está em torno de 40, 45, varia da carne que você come. Aí está tentando substituir por outra coisa ou ainda dá para poder comprar a carne? Bem pouco dá, mas geralmente mais frango, outras coisas. Nem ovo está dando para comer agora, só nada, nem verdura. Só o quê? O básico mesmo, é arroz. Quando pode, feijão, farinha, também está tudo caro, nada barato não. Tem nada barato, disse o Nel aí, figura bastante conhecida aqui em Teixeira de Freitas, né, que faz bufês de eventos aqui na nossa cidade. Tá difícil para todo mundo, mais ainda, né, para o trabalhador, para a pessoa que tem pouca renda, que sobrevive com menos de um salário mínimo, e não é pouca gente aqui na nossa realidade que sobrevive com menos de um salário mínimo por mês, tem uma renda baixíssima e ainda tem que enfrentar toda essa carestia, né? O pequeno empresário também sofre bastante com tudo isso, para tentar segurar os preços, não repassar para o consumidor, mas chega uma hora que não dá mais e precisa repassar para também sobreviver. Muito difícil, a gente espera aí dias melhores. E tudo isso tem a ver com a pandemia também, né? Tem a ver com a pandemia. São reflexos dessa pandemia que assola o planeta inteiro desde o ano passado. Por falar nisso, vamos monitorar aqui os números das internações em Teixeira de Freitas. São 25 pessoas internadas, baixou, né, esse número, caiu bastante aí. São 13 no Hospital Municipal, Hospital de Campanha, 4 na enfermaria e 9 na UTI. A gente chegou aqui dias atrás aí com 12 pessoas na UTI.
4 pacientes estão internados na UPA, esse número caiu também. Na rede privada são 7 pacientes, 2 clínicos e 5 pacientes internados na UTI. São números melhores, né, que a gente está batendo aí. Tomara que sigam assim esses números das internações, né, com menos gente ainda nos leitos de UTI. Por exemplo, o desenho aqui que a gente tem, já tem bastante tempo que a gente não mostra assim, com tantos leitos sobrando. Ocupação de 60%, caiu de 67% para 60%. Eram 10 na última sexta-feira, pacientes internados, e agora são 9. Estão sobrando aí 6 leitos de UTI pública aqui em Teixeira de Freitas, no Hospital Municipal e Hospital de Campanha. Vamos agora ver os números de todo o estado da Bahia. Os números continuam altos, principalmente de ativos, né? 12.838 casos ativos na Bahia nesse momento. Novos casos 2.148, o aumento de 0,4%. Recuperados 1.995, aumento de 0,4%. Outro número que também aumentou, óbitos. Ontem foram relatados 38 óbitos em todo o estado da Bahia. Esse número subiu bastante aí nos últimos dias. Estivemos aí na casa de 29, 30, 31. Ontem chegamos a 38 mortes aqui. Outro dado muito triste, né? Na sexta-feira, a Bahia atingiu aí, passou da marca das 10 mil mortes por Covid-19. Esse número foi atingido na sexta-feira e agora atualizando, né, números de ontem, já são 10.097 pessoas que morreram por conta da Covid-19. Desde o início da pandemia, esses são os números: mais de 588 mil casos confirmados, mais de 565 mil casos recuperados. Amanhã tem mais Cidade de Notícias Interativo e claro que nós contamos com a sua audiência. Ótima tarde.